Annyeonghaseyo, Yorubun! Bem-vindos a mais um Netcine. Estamos aqui em mais um vídeo para revisar, os episódios de Tudo Bem Não Ser Normal, Ou também é conhecido como o título de It's Okay to Not Be Okay. Continuando a trama que terminou no último episódio, a gente tem aí os dois episódios que lançou, no episódio 11 e 12. E como o episódio 10 terminou, a gente viu aí a suposta mãe, da Munhyun, aparecendo lá na casa dela para dar os parabéns, E até o Kante, ele suspeitou disso e saiu correndo, lá para salvar a Munhyun, da suposta mãe dela, A gente tem até algumas cenas, que a Munhyun oferece, um café para ela, deixa ela entrar e ela fica lá fuxicando nas coisas, E pela primeira vez a gente vê a Munhyun aí tendo autocontrole, seguindo, as palavras lá do Kante, de ela contar, até 3 para manter a calma, Aí depois, o Kante, ele chega, só que infelizmente ele chega atrasado porque a Cruella de Vil, vou chamar ela de Cruella, a Cruella tinha saído já, E até, tinha machucado, a Munhyun, com um corte na mão, quando ela tinha pegado uma caneta lá, E a Munhyun tentou pegar a caneta de volta dela. Mas, nessa conversa que ela teve com o Kante, que o Kante chegou lá, procurando por ela, pela Cruella, a gente descobriu de que, na verdade, a suspeita não era concreta, porque a Cruella não é a mãe da Munhyun, Então, e até mesmo lá quando ela chega, na casa da Munhyun, ela diz de que ela é uma fã da mãe dela, E ela tem até um comportamento um pouco parecido com as duas, Mas fazer o quê? Depois disso, que o Kante chega lá e a Munhyun percebe de que, na verdade, ele estava atrás dela, E ele estava preocupado com a Munhyun, Só que a Munhyun não vê isso de primeira. Ela fica até chateada com ele, vai pro quarto. Aí ele vai lá, acalma ela, tenta conversar com ela e rolou até beijo, gente? A gente também tem mais cenas com o Taeju, se não me engano esse é o nome, que é o amigo do Kante, conversando lá com o Sante, E os dois têm uma conversa em relação sobre irmãos, porque o Taeju, ele acaba encontrando o Mante, que é aquele bonequinho que o Kante tinha dado pra Munhyun, e ele fica ali perplexo porque o Sante, ele chama, o Mante de irmão, e fala que eles três, o Sante, o Kante e o Mante, eles são irmãos. E ele fica abismado, fica falando, não, como um boneco pode ser o irmão de vocês? Eu que deveria ser irmão de vocês, só que o Sante não aceita isso muito bem, Diz que ele tem até sobrenome diferente, então não tem como ele ser irmão, Nessa visita também lá do Kante, a Munhyun, voltando lá nos dois, a Munhyun percebe, de que ele não tá muito bem, Ele até chega a falar pra ela, porque ele pega uma gripe, tá com... gripe não, uma febre, E ela cuida dele, A gente tem esse momento fofo aí também entre os dois. E na manhã seguinte, ele continua na casa, E até chama a Munhyun para ter uma certa conversa com ela. E daí ele conversa com ela sobre o Sante. E a gente, conhece um pouco mais, do que aconteceu exatamente no passado. E ele explica para Munhyun de que o Sante, ele tem um trauma. Um trauma porque ele foi a última pessoa a ver a mãe deles morrer, Então aí a gente já vê de que, a causa do trauma, dos pesadelos do Sante que ele sempre tem tendo aí, se não me engano, no vídeo passado eu tinha comentado, sobre esse pesadelo, mas na verdade ia além daquilo que eu tinha pensado, Não sei se vocês tinham sacado isso antes, mas eu saquei agora que o Kante comentou sobre isso pra Munhyun,
E realmente isso é muito triste, né? E ele até fala de que é, ele tem uma certa dificuldade para interagir, né, com outras pessoas e a Munião teria que se esforçar ali para conseguir a confiança dele. E daí o que a Munião faz? Ela vai no trabalho dele, né? Tenta ali convencer ele para trabalhar junto com ela numa nova história, em qual ela teve a ideia, em base no desenho que ele fez. Só que ele não aceita muito bem. Mas aí ela dá uma forçada meio nele, né? Com algumas ameaças em relação a dívidas, né? E o Santé fica até um pouco preocupado. E ela chega lá no Kantei e fala: Olha, eu tentei, mas não deu certo, tá só ok. O Kantei, ele fez lá umas exposições: Ah, mas você ameaçou ele, tá só ok. Ela até pergunta: Ele te contou, ele chegou a te ligar? Porque realmente, né, esse é o jeito da Munion, né? Ela ainda tá aprendendo. Uma coisa bem legal em relação a tudo isso que tá acontecendo, né? A gente vê cada vez mais, né, a Munion aí tendo um pouco mais de paciência, né? Conforme eu tinha comentado, né? E compreendendo um pouco mais, né, as outras pessoas e as situações que acontecem, né, ao seu redor, né? A gente também tem, nesse episódio, o 11, a conversa entre o Kanté e o diretor do hospital psiquiátrico. O Kanté, ele finalmente comenta ali, né, para o diretor sobre esse trauma do Santé. E ele até pede para ele ajudar o Santé, né, a superar esse trauma, porque ele está cansado de ficar fugindo para lá e para cá por conta dessas borboletas, né? E o diretor, ele aceita, né? Fica até honrado, né? E, e tem algumas conversas, né? Com o Santé, né? E ele até usa um método quando o Santé ele tá pintando lá o quadro, né? A parede, né? Perguntando pra ele cadê as borboletas? Por que ele não pintou borboletas, né? Ele até se recusa, né, a pagar o trabalho do Santé se não tivesse borboleta, né? É um método aí que ele tá usando para um pouco se aproximar desse trauma aí do Santé, para que ele tenha confiança para superar isso, né? E é até interessante um pouco acompanhar tudo isso que está acontecendo, né? Uma coisa bem legal também de que a Juri, a Juri, ela finalmente começa a ter uns sentimentos, né, a mais pelo agente da Munion, né? E ela até aceita a sair com ele. E quando a gente vê, né, essa cena aí entre os dois, né, num encontro, né? Ele até fala pra ela: Ah, não vamos falar sobre canteio, não vamos falar sobre Munion, eu quero saber sobre você. Aí ele faz umas perguntas lá pra ela, né? Consegue tirar um belo sorriso dela, né? E até é legal de ver essa cena, né? E quando dá a noite, o Kanté, né? Ele chega lá, né, pro Santé, que tá assistindo televisão, né? Assiste junto com ele e tem uma conversa em relação sobre ser adulto, né? É bem legal essas ceninhas, né? Que a gente vai vendo, né, do que tá acontecendo, da evolução, né, de cada um e as mudanças, né? Só que a gente tá falando, né, de tudo bem no ser normal, sempre acontece alguma coisa. Lembra lá que eu tinha falado sobre o quadro, né, que o diretor recusou a pagar pelo trabalho do Santé porque ele não tinha colocado borboletas. O Santé ficou extremamente chateado por conta disso. E quando o Kanté, ele tentou conversar com ele em relação a isso, eles chegaram até a ter uma briga, né, entre os dois. E ele chega até a gritar com o Santé falando de que se ele é um irmão mais velho, se ele é um adulto, então haja comum, né? Isso chega até a afetar o Santé, né? E eles começam a brigar, né? E depois, né, ele vai conversar com um amigo dele, né? E, e tem uma reação diferente do que geralmente ele teria, porque geralmente ele ia começar a se sentir culpado, ia começar a chorar e tal coisa. Só que dessa vez ele se sentiu aliviado, né? E chegou até a rir lá, a comentar com um amigo dele. E até a Munião, né, chega pra ele e fala: Poxa, eu tô aqui tentando me esforçar, me dar bem com seu irmão, a tentar convencer ele a voltar lá pra minha casa pra trabalhar comigo, e você vem e briga com ele, Kanté? Não é possível, né? Aí foi, tipo assim, foi uma das reações da Munião no qual eu achei
mais surpreendente, fiquei surpreso, né? Achei bem legal, né? A gente tá vendo aí, né, algumas mudanças na Munion, né? Bem legal, que tá sendo bem prazeroso de ver essa evolução dela. A gente tem até, né, uma cena, né, do que o Kanté, ele chega a comentar para ela sobre 3 sonhos, né, que ele gostaria de realizar. E o terceiro, né, é como ele diz, né, que ele gostaria de ter uma vida normal, né, como todo mundo. No caso, nessa cena que a gente vê, né, ele ainda com o uniforme, né, do colégio, e a Munion também. E o Santé, ele não tem, né, o problema, né, com o autismo, né. E a gente tem até uma cena, né, fofa aí dele tentando chamar a atenção da Munion. Aí o Santé chega, né, brinca com ele, é bem engraçado, né. No, por conta, né, de tudo, né, estar bem, né, e a gente ter, né, essas cenas aí entre os dois, né, bem legal, bem prazerosa, né, o Kanté, ele fica feliz, né, com tudo que tá acontecendo, parece que tudo tá se ajeitando bem, né, e o Santé, ele percebe isso, né, à noite, quando eles estão dormindo, porque o Kanté, ele dá um lindo sorriso à noite, né, e a gente vê até mais ou menos aí lágrimas, né, nos olhos do Santé, né, com ele surpreso, né, de que o irmão dele tá sorrindo, que o irmão dele tá se sentindo feliz, né? E por conta disso, né, no dia seguinte, né, o Santé, ele liga, né, pro irmão dele e fala: "Ô, já comeu?" É bem legal, né? Ele mostra ali uma preocupação e chama ele pra mais tarde, né, comer junto com ele. O agente, né, da Manhã fica muito feliz por finalmente ela começar a escrever, né, uma história, né? Ela se baseou lá no desenho que o Santé fez, né? E ele até pergunta para ela, né, sobre informações sobre a história, mas ela aí por enquanto não dá nenhuma informação sobre a história, porque ela começou ali, né, a escrever, a ter a base, né, do que ela quer para a história, né? Voltando, né, pro Santé, e aí a gente já tá no final do episódio 11, né? No qual o Santé e o Kanté, eles vão almoçar e o Santé, ele age todo ali como um adulto, né? Corta a comida ali pro Kanté, né? Paga a conta. É bem legal. Ele até fala, espera eu começar a comer, porque os adultos, né? tem que começar a comer primeiro. É bem legal. E quem estava lá, gente? A mulher estava lá, gente. Desculpa, a risada tá na rua. A mulher, ela estava lá, nem até pediu pro Santé pagar a conta dela também, né? Só que isso não rolou, né? Aí nessa que a Munião, ela aparece, né, lá no restaurante, né? O Santé, ele já tá de saída, né, na verdade. E ela vai atrás do Santé, né? E grita falando de que gostaria de ter o irmão como ele também, né? Então isso mostra a preocupação, né, e a vontade de ela querer, né, ter uma relação ali, né, com o Santé, se aproximar dele, né? E a gente vê que isso é genuíno, né? De que ela quer se dar bem com ele realmente, né? E o Santé, né, no final, ele acaba aceitando, né, tudo isso, né? O fato de o Kanté gostar dela, né, e ela querer se aproximar dos dois, né? E a gente tem até uma cena legal aí dos 3, né, indo embora junto, né? É bem legal essa cena, né? Só que bem no finalzinho do episódio 11, para surpreender a gente, lá no porão da casa da Munião, a gente vê uma mulher, né, em frente ao espelho, né, se mexendo na gaveta, se penteando, né. E se não me engano, né, eu acho que todo mundo suspeitou isso, de que é a Cruella escondida dentro da casa da Munião, porque ninguém encontrou aquela mulher depois que ela fugiu do hospital psiquiátrico, gente. Não é possível. E a gente tem a primeira vez aí, a gente vendo o rosto da mãe da Munião, pelo menos a metade dela, num quadro, né, que mostra lá que tá lá embaixo, né. E o final do episódio 11, ele termina assim, né, com ela passeando, né, na casa, assustadoramente, como um fantasma, com aquela borboletinha, né, que era o pingentezinho da mãe da Munião.
E logo no episódio seguinte, né, a gente já tem uma manhã aí animada, né, entre os três. O Kanté, ele acorda, né, e vê lá a Munhã, né, que fez lá umas torradas meio queimadas. E o Santé, né, já trabalhando, né, tanto ela, né, quanto o Santé. E eles até estão debatendo lá sobre o trabalho, né, e não dá nem atenção pro Kanté. É engraçado de ver essa cena, né. A gente tem mais cenas da Yuri e do agente da Bunyan, né? Ele tem que visitar o pai dele, tenta até dar uma história lá pra ela, mas não cola porque a outra menina lá que trabalha com ele é uma linguaruda e solta real. Ele é tão mentiroso quanto o pai dele, gente. Aí eu morri de rir nessa cena, gente. Aí ele fala que vai ligar, né, pra ela, né? Ele até comenta que ele vai num encontro, né? É, às cegas, né? Um encontro às cegas. De que provavelmente os pais dele, né, sempre faz ele ir nesses encontros, né? Mas ele fica de ligar pra ela de volta, né? Quando o Kanté, ele vai encontrar o Teju, se não me engano é esse, o amigo dele, porque ele está de folga, né? Ele vai lá na pizzaria, né? Começa a comer uma pizzaria lá e as meninas ficam todas felizes, né? Por ver, né? Um menino bonito ali, né? Aí o sem vergonha do amigo dele tirou foto e chamou o Munhão. Ai, gente, não acredito. Foi a cena mais engraçada que eu vi. E a mulher, ela chega lá toda brava, dá uma arranhada lá no prato, é até engraçado de ver as cenas, né? E depois disso, né, eles vão pro supermercado, né? Compra, né, algumas coisas, já que a Munhão, ela tinha queimado todos os pães lá no café da manhã, né? E é bem legal, né? Eu tô falando bem legal. Mas é porque tem muitas emoções, gente, nesses episódios. A gente também tem mais cenas do diretor do hospital psiquiátrico e do Santé, dele tentando ali, né, conversar novamente, né, com o Santé em relação a essas borboletas e tudo, né. E ele chega até a falar, né, um nome que eu, sinceramente, eu esqueci, gente, mas que ele fala que esse nome, né, em outro idioma, que é de borboleta, significa cura. Isso chama até a atenção do Santé, né? O que dá, né? Faz o Santé pensar sobre o assunto, né? E considerar, né? Em pintar as borboletas, né? Enfrentar, né, esse trauma que ele tem de medo de borboletas e a gente sabe, né? Agora o porquê, né? Quando a Munhão e o Kanté chegam, né? A Munhão, né? Até do jeito dela ali, né? Convence, né? O Kanté mais à noite, né? Se juntar ela no quarto, né? E até uma cena, né? Um pouco engraçada. E o Kanté, ele realmente vai pra lá. E ela tá lá na cama, né? Toda seduzente, né? Pro Kanté, mas o Kanté não cai na tentação e senta, né? Na cadeira, né? Que tem uma mesa depois da cama, né? E fala, senta aqui, né? Vamos tomar um pouquinho, né? Que tinha bebidas lá que ela tinha preparado e eles beberam a noite inteira, que resultou os dois sentados no chão, conversando e a Munhão, né? Se abrindo aí com ele, até comentando em relação à mãe, né? Falando de que se a mãe dela voltasse, né? Ela ia se sentir apavorada. Só que mesmo assim, no fundo, né? Ela seria a mãe da Munhão, né? Foi até interessante de ver, né, esse lado da Munhão no qual a gente não tinha visto antes. Pelo menos eu não me lembro de ter visto esse lado da Munhão antes. Porque a gente sempre viu ela rejeitando, né, os pais dela. E aqui ela também rejeitou a mãe dela. Mas ela não recusou, né, o fato de a mãe dela, né, se assim, no caso, se ela voltasse, ela ia estar aterrorizada, mas infelizmente teria que aceitar, né, a mãe de volta, já que é a mãe dela. Aí a gente tem, né, aí a Yuri esperando tal telefonema do rapaz lá, que ele não tinha ligado até agora, né, passou o dia inteiro e ele não ligou ainda. E chega aquela menina lá pra atormentar mais a cabeça dela.
fingindo que tá falando com ele pelo telefone, né? E é bem engraçado porque a gente vê finalmente, né, a Yuri, né, deixando, né, o Kantei de lado e começando, né, a se apaixonar aí pelo agente da Munhã. E- Mas nem tudo são flores, né? Porque naquela mesma noite o Munhã acaba encontrando um envelope que a Cruella tinha deixado embaixo ali dos materiais onde o Santelli trabalha. Um envelope com uma borboleta dentro, gente, e um bilhetinho. E o Cantelli fica extremamente chateado. Chateado não, ele fica com raiva mesmo. Ele fica com raiva por conta disso, chega até a matar a borboleta. A borboleta já estava morta, né? Mas ele chega a dar uma laçadinha ali na borboleta, de tanta raiva, né? E fica triste com a situação, porque tava tudo indo bem, né? E sempre tem que ter, né, alguém ali pra dar uma cutucada, nossa, não é possível. E a gente tem mais cenas, gente, interessantes no episódio 12, que é de um paciente do hospital psiquiátrico que sempre tá dando informações ali pro diretor, né? E dessa vez a gente vê a primeira vez ele fora desse hospital. O diretor sempre falava para ele, ah, porque você não sai, mas ele não saía, né? Mas pela primeira vez a gente vê ele fora. Só que acabou não indo muito bem, porque ele tinha um trauma, né, também, né? E a gente vê o porquê ele se recusava tanto, né, de sair do hospital psiquiátrico, porque ele tem um trauma em relação à guerra. Ele participou, né, da guerra. Tem uma guerra aí, de onde que eu não lembro. Mas ele ficou tão traumatizado com as mortes de que ele não aguentou ficar fora o suficiente. Quando ele começou a ouvir o barulho lá de, de, de um equipamento lá que o pessoal tava trabalhando, aquele que fuxa, né? Ele meio que assimilou o som a tiros e teve um ataque de pânico ali, né? E ele tava dentro do ônibus junto com o Santé. E o Santé chega até a ajudar ele, né? Do jeito que o Kanté sempre ajuda ele, né? Colocando, cobrindo ele, né? Com alguma coisa, né? E abraçando, falando que tá tudo bem. E é bem legal, né? O Santé mostrando, né, ações, né? Mostrando uma responsabilidade, né? Como adulto, né? Bem legal. E ele chega a comentar isso pro diretor, né? Fala, né? O quanto ajudou ele, né? E chega a comentar sobre a primeira vez de que ele viu, né? A mulher lá, né? A primeira vez que ele viu. Chega a comentar quando ele viu lá, né? O que aconteceu com a morte da mãe dele. E o diretor chama o Kanté e ele conversa ali com os dois. E isso atinge bem fundo, sabe? No Kanté, porque o Kanté se sente bem triste com isso. Né? Ele tem uma reação no qual eu sinceramente não esperava que ele tivesse. Né? Mas depois que a gente viu quem matou a mãe deles, né? Era óbvio que o Kanté ia ter essa reação, porque na verdade a mãe da Munhã foi que matou a mãe do Kanté e do Santé. Né? Por quê? Por quê, meu Deus? E o Kanté ele fica totalmente atormentado com isso. E chega a socar lá uma porta lá no hospital, chora pra caramba, né? E, e fica com o coração muito ao pesar por conta disso, né? Uma das cenas que eu mais gostei no episódio 12, não sei se todo mundo concorda, é com uma cena que teve a Munhã e a Juri, que a Juri chega, né? Senta do lado da Munhã, né? Quando a Munhã tava contemplando, né? A paisagem à volta dela. E chega a conversar, né, com ela um pouco e até comentar sobre o pai dela, coisa que o agente, né, da Munhã tentou conversar com ela em relação a isso também, falando que o pai dela tinha pouco tempo, né, de vida e ela se recusava a visitar ele e dizia que era órfã, né? E dessa conversa que ela teve com a Juri, ela chega de forma bem calma, né? E é bem sincera. Olha, eu não quero. E a gente sabe por que ela não quer. E a Juri
aceita isso de boa, sabe? Sem julgar nem nada. Eu gostei muito dessa cena, gente. Foi uma das cenas que eu mais gostei nesse episódio. E a gente tem até a Munhão conversando depois com o Santé, né? E eles têm até uma conversa um pouco ali engraçada, né? A mãe da Juri fala de que eles, de certa forma, são um pouco parecidos, né? E ela fala, ó, e a Munhão fala pra ele, ó, aquele mesmo papo, né, em relação sobre família, né, tal tudo. E a Munhão chega, fala com ele, ó, família não é só sangue, não é só sobrenome. Aí ela tenta lá, né, soltar alguma coisa e falar, famílias são aqueles também que tiram foto juntos, né? Aí dessa, né, ela fica, né, de tirar foto em família, né, com os dois, né, e até né, arranja um horário, né, pra eles poderem fazer isso, né? E vai lá conversar sobre isso com o Kanté. Só que o Kanté, ele tá tão abalado, né, com a situação lá da morte da mãe dele, de que ele acaba gritando com a Munhão, né? E a Munhão, ela vai embora totalmente sem saber o que aconteceu, né? E ela fica lá, né, se perguntando em casa. Mas por coincidência, o amigo do Kanté, ele chega lá e ele tem uma conversa com a Munhão, né, falando como ele aguentou ficar todo esse tempo do lado do Kanté, né? Porque, na verdade, o Kanté, ele tem muita dificuldade, né, de se abrir, né, com as outras pessoas. Acho que não diria tanta dificuldade assim, não, mas seria mais o jeito do Kanté, de que ele não se abre de jeito nenhum. Então, o amigo dele nunca perguntava e simplesmente só o confortava sem saber o que estava acontecendo. E a Munhão chega até a compreender sobre isso, né? A gente tem até mais cenas aí do Kanté chorando, né? Que eu me pergunto por que, meu Deus, você tava indo tudo bem, já tava ali um rumo final, mas tinha, lógico, tem outras coisas, né, pra fechar aí, né, a trama, né? E coitado do Kanté, senti muita pena dele. Ele totalmente, né, abalado, né, por conta disso. E no dia seguinte, né, que era o dia da foto, né, ele infelizmente não chega a levantar da cama. A Munhão e o Santé estão esperando por ele, mas ele infelizmente não dá nenhum sinal de vida. E a Munhão resolve ir mesmo assim, né, porque o Santé ele tá muito animado. E outra cena que eu gostei bastante, né, quando o Santé, ele mostra, né, as poses, né, que ele tinha ensaiado, e a Munhão chega e dá um conselho pra ele bem legal, falando de que tava muito forçado, de que ele simplesmente poderia ser ele mesmo. Mas quando eles vão tirar a foto, finalmente chega o Kanté, né, atrasado, né, mas antes tarde do que nunca, né, lá todo com o cabelo arrumadinho, né, terninho, e eles finalmente tiram uma foto, né. Gente, ai, que cena mais linda, né? Os três, tirando a foto em família aí. E foi um final belo, lindo, né? Mas a gente vai ver ainda, né? Mais coisas que vai acontecer por conta da situação aí da morte dos meninos, né? Porque a coisa ainda vai pegar fogo, gente. Ah, com certeza vai. Então, gente, obrigado por me acompanhar até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou de rever tudo que aconteceu nesses últimos 2, né, episódios, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, né, sobre esses acontecimentos, né, que tá acontecendo, né? E se você também acha, né, que as coisas vão piorar ainda, sendo que o trechinho que dá no final lá do episódio pro episódio seguinte, né, que eu já esqueci o nome, como se chama, ele já meio que dá indício disso, né, que as coisas ainda vão dar uma esquentada um pouco a mais, vai piorar um pouco a mais aí, né? Antes de tudo estar ok, né? Mas vamos ver como tudo isso, né, vai se fechar e terminar, né? Gente, comenta, curta, compartilha, né? E aperte no sininho, né? Liga o sininho para você receber as nossas notificações e saber quando vídeo novo vai sair no canal, ok? Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.